A gente vai conversar agora um pouquinho com o Instituto Polis, que participa sempre aqui com a gente também, e a gente vai falar um pouquinho sobre as relações pandemia e desigualdade, e nesse ano que é de eleições municipais. Bom, é nesse ano em que o mundo foi acometido pela pandemia do novo coronavírus que ficou claro que o enfrentamento às desigualdades territoriais é uma questão de vida ou morte para bilhões de pessoas ao redor do mundo. No Brasil, ainda hoje, uma parcela significativa da população não possui acesso às condições básicas de infraestrutura urbana necessárias ao enfrentamento da pandemia. Coisas simples, como água, saneamento, mobilidade. É também justamente neste ano que acontecem as eleições municipais. É uma janela para a gente influenciar diretamente nos caminhos para a redução dessas desigualdades. O Instituto Polis, que a gente recebe agora para uma conversa, está com uma ação nas redes sociais encorajando o questionamento de candidatos para que seja possível para a gente entender e melhorar o nosso voto. A Daniele Klintovitz, que é arquiteta urbanista, coordenadora geral do Instituto Polis, doutora em administração pública pela FGV, já está aqui com a gente. Oi, Daniele, tudo bem com você? Oi, Fabiola, tudo bem e você? A Daniele sempre me confunde com a Fabiola. É Thalita, Daniele, estava com saudade de você. Tudo bem? Vamos lá. Explica para a gente essa ação do Instituto Polis nas redes sociais. Vocês, inclusive, têm algumas figuras, né, que estão rodando nas redes com questionamentos que podem ser feitos para o candidato, para que a gente entenda quais as ações que eles sugerem para a superação dessa desigualdade tremenda que existe em várias regiões do país, né? Sim, nós estamos fazendo uma campanha agora que é pergunte para o seu candidato, né? E pergunte como esse candidato está vendo as questões de direito à cidade. A pandemia, ela tem sido muito trágica para a população que vive sob essa égide da desigualdade territorial. Nós já falamos disso há muitos anos, mas a pandemia tornou claro, como você falou, que as desigualdades territoriais, elas levam à vida ou à morte. Né? Então, se as pessoas não têm infraestrutura, se elas não têm uma casa adequada, ou se mesmo elas não têm uma casa, se elas estão na rua, as impede de seguir as ações básicas recomendadas pela OMS, né? Que é lavar as mãos, ficar em casa em isolamento. Tem muita gente que não tem possibilidade. As imagens que a gente está vendo demonstram isso. E agora, a eleição é o momento do eleitor discutir com o seu candidato se o candidato está pensando nisso. Eu acredito que nessas eleições municipais agora, essa questão vai estar muito presente. Os candidatos têm que nos informar como eles pretendem fazer o enfrentamento dessas desigualdades. Tem várias formas disso acontecer. Tem desde a legislação do plano diretor, aqui no município de São Paulo, por exemplo, o ano que vem, 2021, vai ser o ano de revisão do plano diretor. Esse é um momento muito importante para a gente criar estratégias de enfrentamento das desigualdades territoriais, né? Das desigualdades ligadas à infraestrutura, à habitação, mesmo à mobilidade, né? Pensando o tempo de deslocamento que as pessoas ficam no trânsito, isso tudo vai melhorando ou piorando a qualidade de vida das pessoas, né? Além da legislação, esse primeiro ano pós-eleição também é um ano muito importante, que é o ano onde se projeta o PPA, que é o Plano Plurianual, que determina o orçamento para os próximos 4 anos de gestão. Então, para os 3 próximos anos desse prefeito e mais o primeiro ano do próximo prefeito. E tudo que se pensar em fazer de investimento tem que estar presente no PPA. Então, também é importante que os candidatos afirmem como eles pensam em ter orçamento nesse momento de crise fiscal que a gente está, como eles pensam conseguir orçamento para esse enfrentamento. Né? Então, essa vai ser toda a discussão de 2021. Então, é fundamental que os candidatos agora se coloquem e digam como eles vão fazer esse enfrentamento,
com metas claras, com objetivos claros e não apenas com promessas vagas. E você, pelo que tem visto, esse tem sido um tema central de discussões e de campanhas desses candidatos? Eles têm apresentado propostas reais de transformação, de superação dessas desigualdades? O que você tem observado? Olha, Thalita, eu tenho observado muito pouco isso. O que a gente observa são promessas muito vagas, que são muito difíceis de nós técnicos entenderem para que caminhos vão, e pouco se fala verdadeiramente no enfrentamento da desigualdade. Então, por exemplo, o tema da habitação é um tema muito pouco falado, né? Às vezes se fala algumas unidades habitacionais que se promete fazer, mas paramos por aí. E as necessidades habitacionais são muito mais amplas que isso, né? Nós temos no Brasil quase 50% da população que mora em assentamentos precários, né, nas favelas. Então, a gente precisa saber qual vai ser o enfrentamento para esses assentamentos precários, porque agora, na pandemia, ficou muito claro que grande parte desse território não tem acesso à água e não tem acesso ao esgoto. Mesmo que tenha rede de água lá, tem acesso intermitente. Então, chega de 3 em 3 dias. E isso está determinando a vida ou a morte de muitos cidadãos. Então, precisamos falar sobre isso com os governantes e com as candidaturas, né? E o que é importante a gente saber é que não são só as candidaturas para prefeito. Os vereadores têm uma importância muito grande também no enfrentamento das desigualdades territoriais, porque todas as leis são votadas pelos vereadores, né? Então, eles têm que estar muito cientes disso e também na discussão das candidaturas dos vereadores, menos ainda, a gente vê aparecer o discurso sobre as desigualdades territoriais, né? E os vereadores, além de votarem e proporem leis, eles também são o fiscal do executivo, né? Então, eles podem fiscalizar as ações do executivo, o orçamento e, além de leis, também fiscalizar planos. Por exemplo, o Plano Municipal de Habitação do município de São Paulo está há mais de 4 anos na Câmara parado, em tramitação, mas que não vai para frente e não é votado. Então, a gente fica impedido de implementar esse plano, que é um plano que trata a habitação de forma muito diferenciada e muito ampla, e que poderia agora ter nos deixado, na pandemia, num estado melhor das coisas do que a gente está agora, né? Outra coisa que é muito importante é também a pressão no judiciário. O que a gente está vendo agora durante a pandemia? A gente está vendo um movimento de muitas remoções. Então, quem tem casa está perdendo a sua casa e está perdendo a possibilidade de ficar em casa. Então, os vereadores, eles também têm esse papel de articulação com o judiciário, porque muitas vezes essas remoções são promovidas pelo próprio executivo. Então, também os vereadores têm esse papel. Então, é um papel fundamental também da vereança e pouquíssimo aparece nos programas e no discurso das candidaturas à vereança a questão territorial. Vamos falar também sobre um manual que vocês estão liberando nas redes. É um manual para jornalistas, mas tem conteúdo para todos, para jornalistas interessados nessa cobertura das eleições municipais. Eu dei, inclusive, uma fuçada ali no manual e é muito interessante que vocês colocam ali, pontuam questões interessantes a se fazer para esses candidatos. Então, de repente, estou procurando o meu candidato a vereador. E vereador acaba tendo, assim, a gente tem um acesso mais fácil, né? Até pelas redes sociais. Quais são as perguntas interessantes de eu fazer para ele ali, para entender o que ele pensa, o que ele está planejando enquanto político, enquanto vereador, né? Então, fala um pouquinho sobre isso e sobre esses questionamentos que existem nesse manual.
Esse manual ele é uma iniciativa do Projor, que é um instituto que trabalha com o desenvolvimento do jornalismo. Então, tanto no combate à fake news, né, na procura por um jornalismo mais verdadeiro e adequado, e pelo INSPER, e em parceria com várias outras organizações. O Polis aceitou esse desafio de fazer, a gente fez toda a parte que é relacionada à política urbana e ao direito à cidade. A gente aceitou esse desafio de fazer esse manual porque a gente acha que deve qualificar melhor o debate eleitoral, né? O debate das candidaturas. E a ideia é, no manual você vai encontrar tanto um esboço do que são as políticas urbanas, né? Qual é a legislação, tanto no governo federal, estaduais e municipais, que regem as políticas urbanas e que precisam ser olhadas pelos candidatos e precisam ser respondidas pelo candidato. Então, qual é o sistema dessas políticas públicas, como elas funcionam. E a gente propôs perguntas para os jornalistas fazerem aos candidatos, né? A gente propõe, primeiro, uma leitura dos programas de governo. Todos os candidatos a prefeito são obrigados a ter um programa de governo, né, que é registrado no Tribunal Regional e no Tribunal Federal Eleitoral, e lá eles colocam as suas medidas, né, o que pretendem para os lugares. E muitos vereadores também, nas últimas eleições, têm feito pequenos programas de governo, têm trazido nas suas redes sociais quais são as suas diretrizes, o que eles pretendem atacar e enfrentar na sua candidatura, né, no seu mandato. Então, primeiro a gente faz um estudo e uma explicação de como olhar esses programas de governo, onde encontrar as informações, e depois a gente propõe questionamentos para os candidatos. Então, questionamentos, por exemplo, sobre o orçamento, qual vai ser o percentual de investimento que será feito em infraestrutura, que será feito em habitação, como o candidato pretende dividir o orçamento entre as diferentes políticas, que tipo de estrutura institucional o candidato pretende ter no seu governo, se vai ter órgãos especializados nas políticas urbanas, se ele pretende fazer uma legislação nova de ocupação e uso do solo, que tipo de programas ele pretende implementar para fazer as políticas públicas. Então, na política, por exemplo, de segurança alimentar, ele pretende avançar na lei que diz que 30% da merenda escolar tem que vir de produtores locais e de agricultura orgânica. Ele está pensando sobre isso e qual é a maneira que ele pretende enfrentar isso, né? Ele tem um mapeamento desses agricultores, ou na política de coleta, né, de resíduos sólidos. Ele pensa em implementar coleta seletiva, né? Nós do Instituto Polis também estamos fazendo uma campanha para influenciar os candidatos a propor a compostagem em São Paulo, né? Para fazer, além da coleta seletiva que São Paulo já está fazendo, fazer a coleta em 3 partes, que chamamos, né? Que é coletar o orgânico, para a gente usar esse orgânico justamente para adubar a agricultura familiar e a agricultura do entorno da cidade. Os candidatos propõem políticas a esse respeito, né? Na política habitacional só se fala em construção de novas moradias ou se fala em urbanização de favela nos municípios onde esse é um problema, né? Então, a ideia desse manual é trazer informações para os jornalistas e para o eleitor, de forma geral, de mais minúcias do que a gente precisa saber, para que a gente não seja enganado por discursos muito eloquentes, mas que são vazios, que não mostram para a gente realmente o que aquele candidato está propondo para a nossa cidade. Eu acho que o eleitor, cada vez mais, tem que estar informado
sobre as pretensões dos candidatos para que a gente erre menos, né? A gente tem visto nas últimas eleições que a gente tem conseguido eleger candidatos que enfrentam pouco as questões territoriais. E acho que a pandemia trouxe isso para o público em geral. O público em geral passou a prestar atenção se as pessoas têm casa, se as pessoas têm água nas suas torneiras. Então, agora é o momento da gente questionar se os nossos candidatos vão nos ajudar a melhorar essas questões nas nossas cidades. Perfeito! Eu ia pedir algumas dicas, inclusive de perguntas, mas acho que você já até pontuou essas dicas para a gente jogar ali nas redes dos candidatos. Quem quiser acessar o manual, deixa eu pegar aqui o endereço, manual2020.com.br. Vai rodar aqui na tela também para que vocês possam acessar então esse manual. Se quiser dar uma olhada nos questionamentos que a Daniele colocou aqui para a gente, tem tudo ali no manual, tá bom? Daniele, muito obrigada. Você sempre agrega muita informação, diga, quer complementar? Eu queria só terminar falando que nas redes sociais do Instituto Polis, tanto no Instagram quanto no Facebook, no Twitter, a gente tem feito uma campanha que a gente tem soltado também perguntas aos candidatos de forma bem simples, que a população pode fazer aos seus candidatos, né? Tanto aos seus candidatos a prefeito quanto aos vereadores. Então, a gente já tem lá nas redes uma série de perguntas que a gente propôs e a gente vai continuar fazendo até o dia da eleição. Então, quem quiser nos acompanhar e ajudar a pensar melhor junto com o seu candidato, tem esse material lá também disponível. Perfeito, só entrar nas redes do Instituto Polis. Daniele Klintovitz, muito obrigada pela participação, um beijo para você e até uma próxima. Obrigada, Thalita, beijo para você e a todos os nossos audientes.